Agora queremos chamar a sua atenção para a meditação na Santa Palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15 apenas eu quero ler com vocês, que diz: Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Na NVI diz: Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Queridos, Paulo denomina aqui a igreja como coluna e firmeza da verdade. E o tema da nossa lição desta semana é comprometidos com a palavra de Deus. Ora, se é para estarmos comprometidos com a palavra de Deus, nada melhor que a igreja, que é coluna e firmeza da verdade. Como diz aqui na NVI, coluna e fundamento da verdade. Não há uma verdade maior em nossos dias que a palavra de Deus. E a igreja, como o corpo de Cristo, que é a verdade, né? A igreja é a única instituição sobre a face da terra que pode viver a verdade e sustentar essa verdade como uma coluna. Né? O que é que sustenta uma casa? A coluna. Então, mais do que nunca nesses últimos dias, a igreja está sendo convocada para ser essa coluna e firmeza, fundamento da verdade, para defender a verdade em um mundo enganado pelo pai da mentira, onde a mentira prevalece. Mas nós podemos sustentar esta verdade. A igreja é convocada para ser como guardiã da verdade, cada dia se santificando através da palavra. A igreja tem a difícil tarefa de proclamar, de sustentar, de defender a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Lamentavelmente, vivemos dias de apostasia, né? Cada dia mais notamos o abandono da verdade por milhares de pessoas que se dizem cristãos, mas a igreja de Jesus, o apóstolo Paulo nos convoca aqui para que possamos continuar sendo esta coluna e firmeza, ou coluna e fundamento da verdade. E aí, o que é doutrina? Qual é o papel da doutrina na igreja? É algo que a gente precisa pensar. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, quando se diz culto de doutrina, ele diz adeus, já não vou lá, porque não sabe o que é doutrina, não entende o que é nem a palavra doutrina. Doutrina é uma palavra de origem latina, cujo significado é conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Qual é o conjunto de ideias coerentes e fundamentais que são transmitidas no culto de doutrina? A palavra de Deus. Doutrina do latim, doctrina, significa ensino, instrução, dada ou recebida, arte, ciência, teoria, método. Não é? Assim, a doutrina é um ensinamento, uma instrução que alguém dá a outrem. Aliás, a palavra doutrina do latim é derivada de docere, que significa ensinar. Então, o culto de doutrina é um culto de ensino da palavra de Deus. Doutrina, portanto, é um ensinamento, um ensino, uma instrução, que alguém que sabe, né, que recebeu a sabedoria do alto, então dá a alguém que não sabe, que pode ser chamado de aprendiz ou não, né, mas que está ali para aprender a palavra de Deus. Vemos, portanto, que pelo significado latino, doutrina, ensino, quando falamos em doutrina bíblica, estamos falando de quê? Do ensino da Bíblia Sagrada. É bem verdade que em alguns lugares, algumas pessoas deixam de ensinar a palavra de Deus e vão ensinar seus próprios conceitos ou preconceitos. E aí isso tem gerado muitos problemas ao longo da história. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, o ensino da palavra de Deus nada mais é que o ensino da palavra, o ensino de Deus ao homem. Então, quando se fala em doutrina, se fala no ensino, na doutrina,
no ensinamento. Doutrina, portanto, é o ensino que Deus dá ao homem a partir da sua palavra, da revelação divina, daquilo que consta na Bíblia Sagrada. Ora, se a doutrina é a palavra de Deus, e esta palavra, como nos ensinou Jesus, é a verdade, São João 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se estamos com a doutrina da palavra, se doutrina é o ensino da palavra, então é o ensino da verdade. Quando o apóstolo denomina a igreja de coluna e firmeza da verdade, ou coluna e fundamento da verdade, está dizendo que a igreja é essa coluna, ou seja, cabe à igreja manter, sustentar, não é, a doutrina da palavra de Deus. Primeira vez que surge a palavra doutrina na Bíblia, especialmente nas versões de Almeida, a revista, a corrigida, a fiel, a contemporânea, é em Deuteronômio 32:2. Ali, no Cântico de Moisés, consta a expressão goteje a minha doutrina. E é interessante, a palavra que é traduzida aqui, legás, tem exatamente esse significado de ensino, de instrução, não é? Tanto que a palavra é traduzida por ensino em outras versões bíblicas, como a tradução brasileira, a nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão internacional, não diz doutrina, diz ensino, porque exatamente a palavra doutrina, legás, quer dizer ensino, instrução. Nesse primeiro aparecimento da palavra doutrina na Bíblia, ainda que é em um contexto poético, né? Salomão está cantando aí ao Senhor, mas se percebe claramente que Moisés considera que todos os ensinos que havia dado e que era dado ao povo de Israel, ensinos estes que eram resultado da revelação divina ao próprio Moisés, constituíam ensinos que deveriam ser continuamente ministrados ao povo e representavam para este povo a sua própria fonte de vida, não é? Sua própria renovação, pois deveriam estes ensinos gotejarem, ou seja, pouco a pouco, de forma contínua e permanente, cair sobre o povo a fim de lhe dar vida, assim como a chuva e o orvalho pela manhã fazem em relação à terra. Alguém já perguntou, quando é que vai acabar com esse negócio de doutrina na igreja? Quando é que vai parar com esse negócio de se ensinar a palavra de Deus na igreja? Nunca. Porque a palavra, a doutrina, o ensinamento é como a chuva é para a relva. Se faltar o orvalho, se faltar aquelas gotas do orvalho da noite que cai sobre a relva, a planta morre. A relva morre, seca, perece, porque é o orvalho que dá vida. Assim é a palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? Esses crentes que se afastam da palavra de Deus, nesse período de pandemia, muita gente tem, claro que até por questões de prevenção, pessoas que fazem parte do grupo de risco, têm deixado de vir aos templos. Se eles lá onde estão não estiverem se apropriando da palavra, meditando na palavra, buscando ouvir de alguma forma a palavra, receber a palavra, pode ir ao encontro deles, estão mortos, perderam a vida espiritual, porque ninguém vive sem a palavra, ninguém vive sem o ensinamento da palavra. Por isso que Moisés disse, goteje a minha doutrina como orvalho sobre vós. Assim como a relva, assim como a planta precisa do orvalho, assim nós precisamos do ensinamento da palavra. Essa expressão de Moisés também mostra que a doutrina é algo que vem do alto, né? Que vem do céu, seja na forma de chuva, seja na forma de condensação de vapor de água, como a própria Bíblia corrigida chama de orvalho, mas que vem do alto, indicando que a doutrina não é de homem, mas é resultado de uma revelação divina, de um ensino vindo diretamente da parte do Senhor. A palavra de Deus, ela não é produzida por vontade humana. A palavra de Deus já está dizendo, ela é de Deus. Ela é inspirada por Deus. Há uma expressão que Paulo usa, theopneuston, que quer dizer respirada pelo próprio Deus. Theopneuston, exatamente a respiração, o hálito de Deus está na palavra. Quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra, quando você recebe a palavra, você está recebendo o hálito de Deus,
o orvalho de Deus, o sopro de Deus sobre a sua vida. A expressão de Moisés dá-nos a nítida noção de que o trabalho da doutrina é manter a vida e uma vida renovada no ser humano, que é comparada ao chuvisco sobre a erva e as gotas de água, o orvalho sobre a relva. Assim como a erva precisa do orvalho, da chuva, né? Assim como a relva precisa de gotas de água para sobreviver, assim precisamos da doutrina, do ensinamento da palavra de Deus. Todos nós já divisamos pela manhã cedinho o orvalho que está a manter molhadas as ervas, a relva, mantendo-as bem verde, dando vida, vigor, exuberância, beleza. Eu gosto quando estou andando pelo sertão, mesmo sertão seco, né? Mas à noite cai aquele orvalho. E quando você de manhã cedo sai para andar, você vê a relva toda molhada, toda coberta com aquele vapor de água. É aquilo que mantém a vegetação viva. Moisés diz que é assim a palavra de Deus. Goteje a minha doutrina sobre vós. A doutrina, o ensino da palavra é como o orvalho sobre a relva. Glória a Deus. Os campos verdes pela manhã, né? Aquele frescor que sentimos quando encontramos em uma área verde, logo pela manhã, né? Que faz tão bem à saúde. É o resultado desta ação refrescante da chuva, do orvalho que Deus manda sobre a relva. Esse é o papel da doutrina em nossa vida espiritual. Refrigério para nossa alma, renovação das nossas forças espirituais, concessão de beleza, de prazer aos nossos corações e a todos quantos travam contato conosco. Eles percebem uma pessoa que é alimentada pela doutrina da palavra, que vive na palavra. Quando você tem contato com elas, você percebe aquela alegria, aquele frescor na alma, né? Aquele gozo perene. É efeito da palavra. Bem se vê, portanto, que, bem ao contrário dos que dizem que a doutrina torna o homem insensível a Deus, vemos que o papel da doutrina é precisamente o de nos conceder vida, vida abundante, refrescor, sensibilidade. Não vá nessa onda de alguém que diz que doutrina mata, que doutrina torna o coração insensível. Nada disso. Pelo contrário, quanto mais o ensino da palavra, mais nos tornamos sensíveis à voz de Deus. Por isso a igreja, na sua função de coluna e firmeza da verdade, ela faz com que o refrigério de Cristo alcance as vidas humanas. Ao defender a sã doutrina, a igreja não está fazendo outra coisa senão levar os homens ao amor de Deus, ao consolo do Senhor, à felicidade, à dignidade de que o homem é tão carente, porque está separado do Criador pelo pecado. Mas a palavra lhe dá vida. Não é outro sentido da pregação de Pedro registrada em Atos 3,19, quando ele disse aos ouvintes que deveriam se arrepender, se converter, para que os pecados fossem apagados, e disse para ele: venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, se converte para Deus, a Bíblia diz que seus pecados são apagados. E aí vem esse tempo de refrigério, de frescor, de harmonia, de felicidade pela presença do Senhor. E como manter essa presença? Como manter esse refrigério? É pela palavra. O refrigério pela presença do Senhor é algo que somente advém mediante o ensino da palavra, a ministração da doutrina. Em Jesus mesmo afirmou que somente encontraremos descanso para as nossas almas quando aprendêssemos dele. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando você está aprendendo de Jesus, aí vem esse refrigério, vem esse frescor na alma que é produzido pela palavra. Refrigério, como sabemos, é o ato ou efeito de refrigerar. Sensação agradável produzida pela frescura, pelo consolo, pelo alívio de qualquer natureza, conforto moral. Então, somente através desse refrigério conseguimos ter a mudança de nosso caráter, tornando o nosso eu sem empenho, arrefecido, esfriado. Pois refrigério vem da palavra latina frigere, que tem, entre outros, significado de esfriar, perder o empenho, arrefecer.
Então o homem está muitas vezes com a mente pegando fogo, a alma seca, torrada, mas o ensino traz esse frescor. Lá no Salmo 23, o salmista disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Onde é que o crente encontra esse refrigério para a sua alma? É na presença de Deus. É ouvindo a palavra de Deus. Jesus afirmou que para nós o seguirmos precisamos renunciar a nós mesmos. Quem não renuncia a si mesmo não pode ser discípulo de Jesus. Para renunciarmos a nós mesmos, tem que fazer com que o velho homem, a velha natureza, seja crucificada. E aí vai entrar exatamente a doutrina. É preciso que soframos a sã doutrina, suportemos a doutrina. Glória a Deus, nos submetamos a ela e ela vai produzir descanso em nossa alma, em nossa vida. Essa é a tarefa da ministração da doutrina, não é? Uma das missões destinadas pelo Senhor Jesus para a sua igreja. Glória a Deus. Então isto é maravilhoso, isto é glorioso, quando o crente exatamente ele busca a palavra de Deus para refrescar a sua alma, para alimentar a sua vida. A versão Almeida Revista e Corrigida menciona a doutrina em Isaías 42:4 para traduzir desta feita a palavra Torá, sendo seguida pela versão atualizada. Já a edição contemporânea e a Fiel Corrigida preferiram traduzir o termo por lei, mas como dissemos, supra o termo Torá. Embora tenha adquirido a conotação de lei, tem como seu significado de instrução, o de doutrina. Então, desde o Antigo Testamento, desde Moisés, passando pelos profetas, sempre o ensino da palavra teve essa conotação para o povo de Deus, de lei, de Torá, de ensinamento, de doutrinamento, doutrinação, e exatamente visando que a igreja mantenha esta coluna, esta firmeza, este fundamento da verdade. Agora, e o pentecostalismo em relação ao comprometimento com a sã doutrina? No capítulo 1 desse segundo livro de Timóteo, versículos 13 em diante, o apóstolo Paulo ele vai dizer uma coisa muito interessante. 2 Timóteo, capítulo 1, 13 em diante, ele diz assim, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé, na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, indo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Paulo está aqui recomendando ao seu filho Timóteo. E eu acho lindo que nas recomendações de Paulo, ele já começa dizendo, conserva, Timóteo, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Conservar é guardar, é manter. Conservar é preservar, é seguir, é imitar o modelo. Lembra que Paulo disse a Timóteo, guarda o modelo, sei o exemplo dos fiéis. Glória a Deus, modelo do grego tupo significa imagem, ideal, padrão, o modelo, sãs palavras. Conserva o modelo, então conserva a imagem, o ideal, o padrão, não pode mudar. Palavra não pode mudar. As sãs palavras, veja que são palavras genuínas, sã, palavra sã quer dizer com saúde. Palavra genuína é a revelação original de Cristo e dos apóstolos. As doutrinas bíblicas ensinadas a Timóteo por Paulo eram doutrinas sãs, doutrinas verdadeiras. Timóteo devia conservar essas palavras com fé em Cristo e amor a Ele.
nunca apartar-se dela, não comprometê-las, mesmo se sua fidelidade para com elas importasse em sofrimento. Mas Timóteo tinha que conservar o modelo das santas palavras. Hoje estamos vivendo essa realidade. A ideia popular em moda é enfatizar que a experiência vale mais do que a doutrina, do que a palavra. Nunca a experiência foi maior do que a palavra. A palavra é a revelação divina. Eu conheço igrejas que abandonaram a palavra. Vocês conhecem? Há igrejas que abandonaram a escola bíblica dominical porque diz que a lição é muito arcaica, porque é baseada na Bíblia. Nós temos que se basear agora em revelações. Temos que se basear em experiências com anjos. Anjos que aparecem toda semana e trazem uma nova revelação para esses homens. E a palavra de Deus diz lá em Gálatas, capítulo 1, ainda que apareça um anjo do céu pregando outro evangelho, seja anátema, seja maldito, porque a palavra de Deus, ela permanece. Para sempre, ó Senhor, diz o Salmo 119, 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, queridos, não podemos seguir essa moda popular que está aí, de valorizar mais a experiência, mais a visão, do que a revelação divina da palavra de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, 16, ele diz: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Olha aí, perseverar aí dá a ideia de persistir, de não abrir mão, como um boi rugindo no arado do carro, mas sem abrir mão, sem sair do seu lugar. Persevera. Portanto, fazendo assim, Paulo disse a Timóteo, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus. Nesses últimos dias, temos visto que muitos, por falta de conhecimento bíblico, estão sendo enganados pelas artimanhas, falsas doutrinas, falsas ideologias. Quantos jovens que estão indo das igrejas, acompanhando essas ideologias que estão sendo ensinadas nos centros acadêmicos. Quantos estão indo no relativo? E tudo é relativo, pastor. Se é certo para uma, mas é errado para outra. Se é errado para outra, é certo para outra. Tudo é relativo. A palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade absoluta é Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade absoluta. Essas ideologias que estão surgindo por aí é exatamente para distorcer a palavra de Deus. Infelizmente, algumas igrejas pentecostais não priorizam mais o estudo sistemático da palavra de Deus, fazendo com que seus membros tornem-se presas fáceis de falsificadores da palavra. Mais do que nunca precisamos permanecer na doutrina. Precisamos nos manter firmes e fiéis às sagradas escrituras, a fim de que possamos desmascarar os enganos de Satanás. A palavra-chave aqui é doutrina, é ensino, instrução dos princípios bíblicos. Agora, doutrina não é grito, doutrina não é desabafo, doutrina não é afrontar as pessoas, é confrontar o pecado. E a palavra de Deus faz isso muito bem. Então, essa lição vem nos mostrando que devemos estar comprometidos com a palavra. A palavra ensinamento no grego é didaquê, é ensino, é instrução, é confrontar o pecado com a palavra. É isso que edifica a minha vida. Como manter, pastor? Como conservar essa doutrina autêntica? Como conservar a doutrina pentecostal? Moisés recebeu um modelo, está lá em Êxodo 25. Na casa de Deus tudo deve ser feito pelo modelo. Conforme tudo quanto eu te mostrar, Moisés, para fazer, faça conforme o modelo do tabernáculo. E para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O altar de bronze tinha um modelo. O altar de bronze é o culto. O culto tem um modelo. O incenso, palavra da oração, da adoração, tem um modelo. Casta e sal, vida de testemunho, é o modelo. Não podemos se afastar do modelo. Por isso Paulo dizia, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Então a igreja, mais do que nunca, precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus. Que Deus ajude, que Deus abençoe a cada um dos irmãos.
Estamos em um tempo de apostasia. Estamos em um tempo difícil, né? Tempo de falsos mestres, falsos profetas, tempo de heresia, falta do ensino bíblico no meio da igreja pentecostal. Mas nós precisamos conservar a sã doutrina, manter a sã doutrina, né? William Barclay diz que a igreja deve ser a guardiã da sã doutrina. Por quê? A igreja deve ser a guardiã, porque ela é a coluna e firmeza da verdade. Então, amados, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que essa lição possa nos fazer cada dia assumir este compromisso com a palavra de Deus. Há muitos movimentos hoje tentando destruir o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Por isso precisamos, com urgência, manter o modelo da sã doutrina, da genuína doutrina, da autêntica doutrina, que é a palavra de Deus. Deus te abençoe, guarde esta reflexão no seu coração.